Show da Liberdade. Entrevista. Eu estou na linha com a doutora Simone Holmes, ela que é chefe de fiscalização de segurança e saúde do trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego de Pernambuco. Vai conversar conosco sobre um importante tema. É uma campanha nacional de prevenção de acidentes de trabalho que é realizado em todo o Brasil e Pernambuco vem reforçando, né, esse acompanhamento, essa campanha de tão importante que culmina na saúde pública, né? Culmina na saúde pública. Muito bom dia, doutora Simone, seja bem-vinda ao Show da Liberdade. Bom dia. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada por sua participação aqui conosco, por nos atender. Doutora Simone, eu fiquei bem impactada pelos principais setores envolvidos na ocorrência de acidentes de trabalho aqui no nosso estado de Pernambuco. Em primeiro lugar, são os serviços hospitalares e em segundo lugar é a fabricação do açúcar, né? Devido à questão das queimaduras também. Isso também me chamou um pouco a atenção. Como está a campanha? Nos fale um pouco dessa campanha e o objetivo dela também, desse reforço que vocês vêm fazendo durante todo esse primeiro semestre e início do segundo semestre. Exato. A CAMPAT, que é a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, ela existe desde que a CLT foi criada. E ela acontece anualmente. Houve um período em que foi suspenso, mas foi retomada. Então, ela acontece todos os anos, a partir do mês de abril, e se estende até o mês de dezembro. Então, o objetivo da campanha é exatamente chamar a atenção para a importância da prevenção dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Porque a gente está observando um crescimento do número de acidentes nos últimos anos. E estamos tentando, é uma campanha assim, para sensibilizar os trabalhadores, os empregadores e a sociedade como um todo. Porque acidentes de trabalho, eles não acontecem por acaso. Os acidentes têm uma causa, ou têm várias causas. Então, isso precisa ser encarado, como você falou, realmente um problema de saúde pública. Doutora Simone, inclusive em Pernambuco, né, no nosso estado, ano passado, em 2024, foram mais de 17 mil acidentes de trabalho. É importante. Registrados, isso, mais de 17 mil acidentes de trabalho registrados. É importante a senhora falar sobre a importância, né, aqui para as empresas da realização das CIPATs, de ter do técnico de segurança do trabalho na empresa. Nos fale um pouco sobre isso, porque tudo isso é prevenção, né? A CIPAT, que é aquela semana de prevenção de acidentes do trabalho na empresa. Sim. Esse profissional, nos fale um pouco sobre isso e se Pernambuco, né, tem esse cuidado, se as empresas de Pernambuco, elas têm esse cuidado em ter esse profissional em suas empresas realizando esse tipo de mobilização interna. Veja, inclusive, esse ponto que é em relação às CIPAs e aos SESMITs. O SESMIT é o Serviço de Engenharia e Medicina de Saúde do Trabalho que as empresas têm que ter. Dependendo do porte, do número de empregados, ela precisa ter esse SESMIT constituído, que ele vai ser exatamente responsável por cuidar da saúde dos trabalhadores naquela empresa. E a CIPA também é um instrumento super importante dentro das empresas. A maioria das empresas, que, assim, tipo indústrias, a grande maioria das indústrias que são classificadas como risco 3, é uma gradação de risco, dependendo da atividade da empresa. Então, assim, empresas de comércio, por exemplo, é risco 2, construção, bancos é risco 2, construção é risco 3, é uma gradação que existe na norma número 4. Então, a maioria das empresas, a partir de 20 empregados, ela já tem que constituir a CIPA, entendeu? Então, assim, você falou um número elevadíssimo de acidentes registrados.
Mas eu queria chamar a atenção para vocês é que, apesar desses números, a gente já considera que são muito elevados, eles não são reais, porque há uma enorme subnotificação dos acidentes de trabalho e das doenças também. Então, apesar desse número nos preocupar e nos impressionar, a gente sabe que ele não reflete a realidade. Entendo sim, doutora Simone. Por exemplo, ele só representa os trabalhadores seletistas, que eles têm a obrigação de notificar os acidentes de trabalho. E é importante dizer também que todos os acidentes devem ser registrados, mesmo aqueles mais graves, mesmo aqueles que nem afastamento. Exatamente porque esses números é o que nos dá condições de planejar as ações em cima desses setores onde são notificados, entendeu? E a gente se organizar para essa prevenção que a gente precisa fazer no dia a dia. E as empresas também. Isso. Eu ia a minha próxima pergunta à senhora seria justamente como o Ministério do Trabalho consegue, né, acompanhar essas empresas, como vocês estão acompanhando junto a essas empresas sobre a empresa que tem mais de 20 funcionários, por exemplo, que precisa ter a CIPA, que precisa realizar a CIPAT. Dependendo do grau de risco. Isso, dependendo do grau de risco, como é que o Ministério do Trabalho consegue fazer essa fiscalização e inserir nessa campanha, propagar essa campanha de maneira forte, doutora Simone? Veja, as empresas têm que ter a CIPA, né? Então, como é que a gente acompanha isso? Hoje, antigamente, há muito tempo, as empresas eram obrigadas a informar para a gente a realização da CIPAT, das reuniões mensais da CIPA. Isso não existe mais. Então, não é um instrumento muito fácil de ser fiscalizado. Até porque, como eu te falei, esses setores econômicos que têm mais acidentes, para a gente, são prioritários para a fiscalização. Porque você sabe que é impossível a gente dar conta de tudo. Isso, a gente não consegue fiscalizar todos os setores, nem todas as empresas. Por exemplo, doutora Simone, os setores, os serviços hospitalares, que a gente sabe, né, que tem um grau de risco bem risco 3. Né, risco 3. E a fabricação de açúcar, esses acidentes, seria mais o que? Assim, seria queimaduras? Seria acidentes mesmo? O que seria? Não, são as usinas, né? Fabricação de açúcar. A maioria dos acidentes são acidentes por corte, usamentos, né? Queimaduras não é muito grande dentro dele, não. Acidentes com máquinas, acidentes no transporte de trabalhadores. Construção civil também, né? Uso de equipamentos. Construção civil é basicamente queda e choque elétrico. Sim, os principais causas. Entendi. E quando a gente fala em saúde pública, a gente tem até dados, né, da Previdência Social que destaca justamente isso, que, veja, em 10 anos foram registrados mais de 6 milhões de acidentes de trabalho no país. Exato, e olhe que esses números, né, como a senhora bem explicou, são subnotificados. Ou seja, tem muito mais, e essas pessoas, elas precisam de um auxílio, de um auxílio doença, precisam de uma aposentadoria às vezes, né, por invalidez. Então, essas pessoas não estão atuando ativamente na economia do país. Pois, e assim, os trabalhadores que na informalidade. Doutora Simone? Oi? Tá conseguindo me ouvir? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pronto, pode concluir. Então, continuando o que eu estava falando, tem algumas categorias de trabalhadores que, mesmo acontecendo acidentes com eles não são notificados. Eles não têm esse registro da CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, né? É um documento que a empresa emite pelo E-Social e que notifica os acidentes.
E quem por exemplo, está nos ouvindo, doutora Simone, que o funcionário que está nos ouvindo, que quer, né, chamar a atenção do Ministério do Trabalho, que quer fazer esse registro, tem os canais de comunicação para eles informarem, olha, a minha empresa não está seguindo isso. Sim. A senhora pode deixar. Pelo GovBR existe uma plataforma, se você colocar denúncia acidente de trabalho MTE, ele lhe conduz para esse link e a pessoa pode registrar a sua denúncia, colocando o nome da empresa, o endereço, o CNPJ, se tiver. A denúncia é anônima, né? Isso vai direto para o nosso banco de denúncias. Preciso ter o perfil do GovBR. Entendi. E você pode fazer lá sem ser identificado, não é isso? Pode sim. Isso cai direto no nosso banco de denúncias. A outra coisa é que, assim, aqui em Recife, a gente tem um plantão de atendimento pessoal, presencial, onde os trabalhadores podem se dirigir e procurar a gente. E em Caruaru existe a superintendência, né, do Ministério. Sede do Ministério do Trabalho aí, que também você pode ser procurado para tirar dúvidas, para apresentar suas denúncias. Inclusive, eu vou dizer agora até o telefone daqui do Ministério do Trabalho para um funcionário que está nos acompanhando, né, que deseja essa visita do Ministério do Trabalho na sua empresa, que identifica uma possível acidente no trabalho, 3721-6852, também o 3721-6867. Doutora Simone, gostaria de agradecer sua participação aqui na Rádio Liberdade no programa Show da Liberdade. Obrigada e estou à disposição. Muito obrigada por sua participação. Conversamos no programa Show da Liberdade com a doutora Simone Holmes, chefe de fiscalização de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho de Pernambuco.